Hoje o programa está recheado de coisa boa. Vamos começar com um devocional especial, seguido pelo quadro Desvendando a Bíblia, onde vamos mergulhar em detalhes impressionantes das histórias bíblicas. Também teremos a matéria especial da Festa dos Tabernáculos, que impactou a nossa igreja profundamente no último fim de semana. Além disso, vamos ver o trabalho maravilhoso que a Fundação Afife Arão tem feito na comunidade. E claro, vamos receber uma palavra poderosa com a apóstola Deise Costa. Fique com a gente, porque Deus tem algo especial para você hoje. Bom dia, meus queridos! Que alegria estarmos juntos aqui no programa Deus Tem o Melhor. Vamos começar nosso programa da melhor forma, buscando a direção de Deus com uma palavra para abençoar nosso dia e nossa semana. Este é o momento de ouvir uma mensagem especial de um dos nossos líderes para nos fortalecer e nos dar direção. Prepare o coração para receber essa palavra. Graça e paz, queridos, esse é o nosso quadro de devocionais. E hoje nosso devocional está no livro de Salmos, capítulo 34, verso 5. Acompanhe a gente através da leitura da palavra do Senhor. E diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, e seu rosto jamais mostrará decepção. Hoje, o que nós precisamos aprender é manter o nosso foco em Jesus. Muitas vezes, diante das dificuldades, das lutas, das circunstâncias, o que nós fazemos, a primeira coisa, é olhar para tudo que está ao nosso redor e tiramos os olhos daquele que vai manter a nossa vida radiante, que é o Senhor. Veja que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes e o seu rosto não terá o quê? Decepção. No livro de Atos, conta a história de Estevão. Ele estava sendo o quê? Apedrejado por conta de seguir o caminho de Jesus. E diante daqueles apedrejamentos, ele está olhando para os céus, ele diz assim: eu estou vendo o Senhor Jesus em pé ao lado do Pai. E não doía naquele momento as pedras que vinham na sua direção, porque ele estava olhando para os céus e estava contemplando o quê? A glória de Deus. E o seu rosto estava radiante, não tinha decepção, não tinha tristeza. Apesar de ser seu último momento de vida, ele estava ali feliz, porque sabia que tinha vivido e cumprido o propósito nessa terra. Por isso, querido, não fique olhando para as dificuldades, para as circunstâncias. Nós passaremos por isso, mas virá o tempo que o Senhor vai estar conosco cada dia mais, nos fortalecendo, nos levando a um crescimento. Todo o processo é necessário para um crescimento melhor e isso é fundamental na nossa vida. Então, se você mantém os seus olhos firmes no Senhor, não vai ser as lutas, não vai ser as angústias, não vai ser as dificuldades que vai fazer você paralisar, mas você vai ter prazer em caminhar no Senhor. Lembre-se, o nosso alvo é Cristo. Os nossos olhos precisam refletir a glória de Deus e assim o nosso rosto vai resplandecer a glória do Senhor. E você será alguém completamente radiante. E vou te perguntar, mas o que aconteceu com você? Você não passa dificuldades, você não passa por lutas e você vai responder: eu aprendi a manter meus olhos firmes em Deus, confiando na promessa, confiando na palavra e caminhando na verdade do Senhor. Por isso, não esqueça, diante de uma luta, diante de uma guerra, diante de qualquer maneira da sua vida, não olhe para eles. Olhe para o seu Deus Todo-Poderoso e faça caminhar cada dia mais na sua palavra. Não faça como muitas pessoas que quando passam por lutas, se sintam fragilizadas e não querem mais buscar o Senhor, não querem mais vir à casa de Deus. Mas nesses dias, busque mais ao Senhor, coloque tudo diante das mãos dele e eu tenho certeza que você vai sair lá com o seu rosto brilhante e não vai ter decepção, mas vai ter alegria, porque o Senhor está cuidando de tudo. Esse foi o nosso devocional de hoje e eu declaro sobre a sua vida que você não tire os olhos de Jesus, mas continue olhando para Ele e estarão o quê? Mostrando a glória do Senhor através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você tenha os olhos radiantes da presença de Deus. Que
Que palavra inspiradora, que possamos caminhar com essa luz ao longo da semana. E agora é hora do nosso quadro Desvendando a Bíblia. Hoje vamos investigar um detalhe especial sobre uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Prepare-se para descobrir coisas que talvez você nunca tenha notado antes nas Escrituras. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso quadro Desvendando a Bíblia. E para a estreia do nosso quadro, eu gostaria de compartilhar com você algumas curiosidades sobre a Palavra de Deus. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livro ou livros. Como nós sabemos, a Bíblia é como uma pequena biblioteca composta por 66 livros, dividida em duas grandes seções, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, iniciando em Gênesis e terminando no livro do profeta Malaquias. E o Novo Testamento é composto por 27 livros, iniciando no Evangelho de Mateus e terminando em Apocalipse. A Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita completamente, e ela teve mais de 40 autores. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, o grego, o hebraico e o aramaico. E uma curiosidade interessante é que o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, ele não foi o primeiro livro escrito. Alguns estudiosos afirmam que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Isso se dá porque a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, ela segue uma ordem narrativa e também uma divisão por estilos literários. E o mesmo acontece também no Novo Testamento. Apesar de Mateus, o Evangelho de Mateus ser o primeiro livro no Novo Testamento, ele não foi o primeiro a ser escrito. Estudiosos afirmam que a Epístola de Tiago foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E apesar dele ter sido o primeiro, nós vemos na disposição da ordem que ele fica lá no finalzinho, porque, reafirmo, a Bíblia não segue uma ordem cronológica, ela segue uma ordem narrativa e uma divisão por estilos literários. Outro fato interessante sobre a Bíblia é que ela foi o primeiro livro impresso do mundo. Antes, a Bíblia era feita copiada à mão. As suas cópias eram feitas manualmente. Mas no ano de 1439, na Alemanha, Johannes Gutenberg fez a primeira impressão da Bíblia. Então, a Bíblia é o primeiro livro impresso da história da humanidade. Outro fato interessante sobre ela é que, desde então, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Poderíamos dizer que a Bíblia é o best-seller dos best-sellers. Outro fato interessante sobre a Bíblia é que essa divisão que nós conhecemos atualmente por capítulos e versículos nem sempre foi assim. A primeira versão dividida por capítulos aconteceu no ano de 1227 na Inglaterra, com essa divisão feita pelo inglês Stephen Langton. Já a divisão por versículos, ela só vai acontecer 300 anos depois na França, em 1553. Então, nesse período é que nós temos o início da divisão da Bíblia por capítulos e versículos. E a primeira versão em português da Bíblia ela só vem a ser finalizada no ano de 1748. Essas foram algumas curiosidades sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Queridos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, a Bíblia vai dizer que ela foi feita por inspiração de homens. Nós dissemos que ela foi feita por mais de 40 autores. E o que todos eles têm em comum? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que a Bíblia toda ela foi feita por inspiração divina e ela é útil para o nosso ensino, instrução, correção e exortação. E eu, nesse momento, eu quero incentivá-lo a passar um tempo estudando a Palavra de Deus, a passar um tempo lendo a Bíblia, meditando nas Sagradas Escrituras, porque elas são divinas, inspiradas pelo Espírito de Deus, dada por Deus a nós, através de 1.600 anos e mais de 40 autores, para que nós, através dela, sejamos ensinados, instruídos, alimentados e edificados. Passe tempo lendo a Palavra de Deus e sendo ensinado por ela. E eu já quero convidar você a estar conosco no próximo episódio do nosso quadro Desvendando a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. Até a próxima. Graça e paz.
Incrível, né? Como a Bíblia é profunda e cheia de significados. A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E quanto mais buscamos, mais Deus nos revela. Marcos. Vou falar um pouco da minha história. Desde quando eu era criança, minha mãe me falou que quando eu era pequeno, eu tive uma grande enfermidade e fiquei muito debilitado, bem magrinho, que só era o couro e osso. Morava no interior, nosso recurso era muito limitado e as pessoas andavam na pernada de animais para chegar até nossa moradia, nossa residência. E elas passavam lá para pegar a produção, a borracha. Quando aquela pessoa passava e olhou que estava muito enfermo, aí falava assim: esse menino não vai durar o outro mês. E quando eles voltavam para pegar a produção novamente, eles olhavam para mim e falavam assim: esse menino ainda está vivo? Esse menino ainda está vivo? E isso foi passando o tempo, até que eles deixaram de falar. E isso levou um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. Eu fiquei enfermo nessas situações. Mas Deus me curou. Do nada veio um remédio que a mãe me deu, deram para mim, e eu fiquei sã, graças a Deus. E sem motivo nenhum. Com mais tempo, o inimigo tentou mais matar. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, eu peguei malária. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei internado, mas eu fiquei internado no Hospital Infantil da Criança muito mais de meses. E graças a Deus também venci. Já na minha adolescência, aos 13 anos, fui na igreja. Aí depois passei uns 5, 6 meses. Aí saí e fiquei no mundo. Mas ficou aquela semente plantada dentro de mim. E eu falava dessa forma: quando eu me casar, eu vou para a igreja. E nesse tempo, namorava a minha esposa. E a gente namorava e falava em casar para quê? E falar em casamento era uma confusão. Mas um dia, um rapaz que a gente trabalhava na mesma empresa junto, ele se converteu. Vivia me convidando para a célula. E eu dava desculpa, trabalhava até mais tarde, parecia inventar aniversário para ir nas quinta-feiras, que é célula na quinta-feira. Eu dava bolo de todo jeito para não chegar aí na célula. Um dia ele passou lá, pegou minhas crianças e levou para a rede de criança. Tá, levou para a rede de criança e eu fiquei assim: levou para a rede de criança, meus filhos? No sábado seguinte ele passou novamente, pegou as crianças e eu cheguei em casa: cadê o meu menino? Era o pai solteiro, mas cuidava dos meus filhos. Falou: o Edmundo passou aqui e levou para a rede de criança. E eu fiquei todo assim, espinhoso. Disse: eu vou lá conhecer essa igreja, eu vou conhecer esse negócio que estão levando meu menino para a rede de criança, vou conhecer que negócio é esse, porque o meu filho que cuida sou eu. Mas já era o plano de Deus para minha vida. Era um plano de salvação, porque no dia que eu fui para conhecer esse canto que estava levando meus filhos para a rede de crianças, veio a hora do apelo. Quando eu olhei, eu já estava lá em cima, aceitando Jesus. E daí começou o processo de trabalhar na minha vida. Passado o tempo, eu fui para o encontro. E quando eu cheguei do encontro, a minha vida foi moldada e transformada. E o relacionamento que eu tinha com a minha esposa, que era um relacionamento que o mundo hoje tem, eu cheguei e disse para ela: a gente só vai ficar se a gente se casar. Porque da maneira que nós estamos vivendo, da maneira que a gente vive, Deus não aceita essa situação. Arrumei uma confusão, uma bela confusão grande, separação. E ela era da igreja católica, até que fazia liturgia. E ela falava: eu nasci católica, minha mãe é católica, meu pai é católico, minha avó é católica, eu nasci católica, vou morrer católica. E sei que nisso a gente rompeu o relacionamento que a gente tinha de quase uns 5 anos, já uns 5 anos. E um belo dia eu cheguei em casa com aquela vontade doida de ligar para ela, aquela vontade.
e aquele aperto do coração. E eu fui falar com Deus, entrei pro meu quarto e coloquei um louvor para tocar. E esse louvor, tocou o primeiro louvor, eu entendi que Deus estava comigo naquele momento. Eu tinha falado para Deus para arrancar aquele dentro de mim, aquele sentimento, aquele desejo. E Deus tirou. E daí começou o processo para a conversão dela. Trouxe ela para a presença de Deus, nós casamos, temos um filho abençoado, que é um pedido de Israel. Veja assim que tem muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida e ainda está fazendo, porque nós estamos no processo de mudança, de transformação. Quer uma transformação? Se achegue a Cristo. Não olhe para a circunstância, coloque Cristo como o seu alvo principal. Porque se você colocar os olhos em seres humanos, você vai ter falha. Mas quando você coloca os seus olhos direcionados para Cristo, vai ver a perfeição. E você vai andar com Cristo, você vai caminhar com Cristo. E Deus vai mudar a tua história, assim como Ele está mudando a minha. E a boa obra que Ele começou, Ele não terminou. Ele continua. Esse é um testemunho da minha vida com Cristo. Um deles, que tem muitos mais, que mais para frente a gente pode falar. Vamos reviver a nossa tão esperada Festa dos Tabernáculos. Foi um momento único onde celebramos a libertação do povo de Israel e agradecemos a Deus pelas suas bênçãos. Acompanhe essa matéria especial e veja como foi uma festa impactante para a nossa igreja. Mas a fonte está disponível para todos os dias e não só na festa de tabernáculos. Querido, você pode se alegrar em Deus nisso. Essa fonte está disponível até hoje. Celebrar tabernáculo durante todos esses anos aqui na igreja, que eu estou na igreja, tem sido muito gratificante, porque muitas coisas mudaram em minha vida, na minha casa, na minha família. Deus, Ele fez já grandes coisas, grandes milagres, e através do Espírito Santo, eu tenho conquistado a minha casa para a honra e glória do Senhor. E tabernáculo como diz também, a festa da colheita. E eu tenho colhido frutos através da presença do Senhor, através do Espírito Santo na minha vida, na minha casa. Estamos aqui em mais uma festa dos tabernáculos. Há mais de 15 anos, quando eu me converti, eu celebro nesse ministério essa festa tão querida e tão importante, porque ela fala de vitória, relembra o tempo que o povo viveu no deserto, que Deus deu tudo que eles precisavam para chegar na terra prometida. Isso fala ao meu coração que, da mesma forma, Deus tem me suprido, tem me alimentado e tem estado comigo nessa caminhada de fé. Olá, queridos, graça e paz. Estar participando da festa de tabernáculos é um privilégio muito grande. Poder estar ministrando louvor ao Senhor e conduzindo o povo em adoração.
Foram 2 dias de muita alegria, o período de preparação é um pouco longo, a gente tem que estar aqui toda noite ensaiando, mas é um privilégio muito grande. E foram 2 dias de muita celebração, muita alegria, e foi um privilégio estar na casa do Senhor, celebrando a Ele, adorando e conduzindo o povo em adoração. Celebrar tabernáculos é sempre um frio na barriga, porque a cada ano que se passa e a gente vem se preparando para dançar, para estar presente na festa, mas é sempre um frio na barriga. Tabernáculo nos leva a refletir sobre a nossa vida com Deus e o servir na casa do Senhor, né, durante essa festa é um privilégio muito grande, de estar tabernaculando com o Senhor. É poder estar aqui celebrando o tabernáculo. Há 19 anos eu estou nessa casa, sou filha da Renovada e tenho o maior orgulho de estar aqui. Hoje a minha filha estava servindo ao Senhor com a sua dança, servindo no altar, e não é só chegar aqui e dançar, tem toda uma preparação. A Fabrícia conduz essas crianças de uma forma brilhante e a gente tem que estar trazendo para os ensaios, traz para fazer penteado, vem fazer penteado de manhã, vem fazer penteado à tarde, é cansativo, eles ficam bem doloridinhos, mas tudo dá certo. Os 8 anos que eu estou aqui celebrando a festa do tabernáculo e hoje eu tenho orgulho de a minha filha estar fazendo parte da equipe de dança e é um privilégio, é um sacrifício, mas para Deus tudo vale a pena. E é maravilhosa essa festa do tabernáculo. Shalom, graça e paz. Para a gente que é do teatro, é uma honra a gente servir o Rei. A gente passou umas semanas ensaiando para dar o melhor para o Senhor. E essa festa tabernáculo foi algo especial, porque a gente juntamos o teatro, o louvor e a dança, né? E assim, foi gratificante as vidas sendo alcançadas. E eu creio que Deus ministrou no coração de cada um. Obrigado, Deus, por tudo isso. E obrigado à igreja por nos direcionar e a gente ser esse servo e esse ensinamento que sempre vocês têm passado para a gente. Eu quero levar essa água ao sedento, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda nunca experimentaram. Eu não quero só na festa dos tabernáculos lembrar disso. Todos os dias, onde eu for, a nuvem de glória me seguindo, aonde eu for, a graça do Senhor enchendo todo o lugar, porque vai fluir a água viva do seu interior. Diga forte: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Diga aleluias.
Que celebração linda! Momentos como esse renovam a nossa fé e lembram do poder de Deus. Salmos 126:3 nos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos ver o trabalho maravilhoso da Fundação Afife Arão, que tem levado transformação para a nossa comunidade, com aulas de balé, jazz, hidroginástica funcional, pilates, música e muito mais. Acompanhe e veja os frutos desse projeto que abençoa tantas vidas. E hoje a minha família está aqui para agradecer à Fundação Afife Arão. Celina é minha filha e ela faz balé na fundação. A gente vai levar, buscar, trazer, vai para lá e vem para cá. Mas hoje eu quero dizer para você que tudo isso vale a pena. É muito gratificante poder ver a minha filha adorar a Deus no altar do Senhor e ter aprendido muito, evoluído muito com a Fundação Afife Arão. Agradeço também à professora Fernanda por estar dando uma assistência ótima a essas alunas. Vejo que as outras alunas também têm evoluído, crianças que chegaram na Fundação que nunca fizeram balé, não fizeram uma outra atividade, né? E hoje a gente pode observar que elas estão também no altar do Senhor porque evoluíram. Hoje a minha família está aqui para agradecer à Fundação Afife Arão, que através do balé que a Fundação presta para essa instituição, a minha filha está aqui podendo servir no altar do Senhor. Quero parabenizar as professoras, a equipe e chamar você também para colaborar. Seja financiador da Fundação. É lindo ver como servir ao próximo pode transformar vidas. Jesus nos ensina a amar o seu próximo como a si mesmo, que possamos viver esse amor em cada ação. E agora, prepare-se para receber uma palavra renovada da nossa querida apóstola Deise Costa. Que o Senhor fale ao seu coração e renove sua fé. Vamos estudar um pouco Yeshua e a festa de Sucote. Israel tinha tudo para não festejar essa festa este ano. Debaixo de 7 ataques fortes de nações contra eles, 7 frentes de guerra, mas o princípio precisa ser obedecido ainda que estejamos passando por guerra. Porque o Senhor é o Senhor até da guerra, Ele é o grande general. Ele está acima de tudo e em todas as circunstâncias Ele peleja as nossas causas. E esta é uma festa de 7 dias. Só tem essa festa que dura 7 dias e tem mais uma única que a Bíblia cita que também dura 7 dias e é uma festa de alegria do início ao fim, o casamento. O casamento é a única festa judaica que também dura 7 dias. Não quer dizer que ele acaba, mas são 7 dias de festa, tanto quanto tabernáculos. Esses 7 dias da festa são 7 dias em que o povo de Israel precisa estar habitando em tendas. E isso foi um mandamento para os nativos. Quem é nativo, os judeus nativos. Nós hoje não precisamos fazer uma tenda no quintal da nossa casa, porque nós não somos judeus nativos, apesar de termos sido enxertados na oliveira, e se quisermos fazê-lo, podemos fazer. Mas isso foi um mandamento para o seu povo, que eles fizessem essa tenda na sua casa e habitassem nessa tenda. E por que eles deveriam habitar? Para lembrar do tempo de peregrinação que eles tiveram ali quando saíram do Egito. Essa tenda, ela precisa ser uma tenda em que os céus apareçam. Eles geralmente colocam algumas folhas, né, de palmeiras, porque eles precisam enxergar os céus. Ela não pode ser totalmente fechada. Ela tem que ter esse céu que apareça e precisa ter uma única porta.
Tudo tem um significado quando Deus dá os comandos ao seu povo. E isso está lá em Levítico capítulo 23, todo o capítulo fala das festas ao Senhor, e no versículo 42 e 43 ele cita esses detalhes. Agora, os judeus, o que eles fazem? Eles comem e dormem nas tendas. Eles dormem até hoje. A maioria deles, eles fazem na varanda das casas que estão de segundo piso, ou no térreo do seu condomínio, lá em Israel. Mas quem dorme lá, geralmente, são os jovens. Os adultos, eles só fazem refeições durante os 7 dias que acontece essa festa. Essa palavra, sucar, no aramaico, irmãos, ela é traduzida como nuvem. E os rabinos dizem que a nuvem que protegia os judeus no deserto era esse sucar de Deus, era a nuvem de glória que cobria aquele povo durante toda aquela sua jornada. Nuvem quer dizer glória. Então, quando Deus colocava aquela nuvem para proteger do sol durante o dia e para aquelas colunas de fogo para proteger do frio e iluminar a noite, na realidade era uma grande sucar que Deus estava colocando sobre eles, mostrando a proteção dele durante toda a sua jornada. E tinha uma única porta, e tem uma única porta, porque é o direcionamento de Deus para a vida deles. Eles não sabiam para onde ir, mas a nuvem os conduzia, era a porta, assim como Jesus precisa ser a porta que nos conduz no caminho que nós devemos andar, e não no onde nós queremos. Então, quando nós decidimos a nossa vida por Jesus, precisamos entender que Deus é como se colocasse essa nuvem sobre a nossa cabeça de proteção e nos conduzisse durante toda a nossa jornada, o nosso deserto, o nosso vale, nossas montanhas, nossos dias de alegria, de tristeza, seja lá o que for, Ele vai estar nos conduzindo como conduziu o seu povo no passado. Deus é o mesmo. Por isso que antes da vinda de Jesus, ele já tinha uma promessa, Israel já tinha uma promessa em Amós capítulo 9, que ele restauraria a casa de Davi, a nuvem que estava sobre a casa de Davi, a glória de Davi, a sucar de Davi. Ele se reportava a algo que já tinha sido largado, abandonado pelo seu povo. E Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 13 a 18, ele repete essa mesma profecia que foi dita lá em Amós, que o Senhor restauraria a sucar a casa de Davi. E esse tabernáculo que ele coloca e que ele restaurou, na realidade foi restaurado com a vinda de Jesus. Quando Jesus se fez carne, ele veio tabernacular em nós. E nesse momento, irmãos, é quando nós lembramos que a sucar de Deus veio sobre a nossa vida. Ele também veio trazer essa proteção, essa cobertura que o seu povo precisava. Por isso que quando nós celebramos Sucote, nós estamos lembrando a sucar. A glória, a nuvem da glória de Deus que protegeu e guiou Israel, continua protegendo e guiando o seu povo até hoje. Tem povo de Deus aqui? Então tem nuvem de Deus sobre a sua cabeça. Tem proteção de Deus sobre a sua casa. Tem cobertura para te trazer segurança e direção nos caminhos que você tem a caminhar com o Senhor. Essa mesma nuvem que Deus trouxe através de Jesus para mim e para a sua vida, foi aquela mesma nuvem que quando Salomão foi inaugurar o templo, ela tomou aquele lugar, invadiu aquela casa, ela ficou que ninguém poderia ficar de pé, tamanha a glória de Deus. Quando nós estamos cheios dessa presença, por onde você vai, a nuvem toma o lugar e aquele lugar fica cheio da glória de Deus. Por isso, nosso compromisso de viver essa vida com Deus e não só falar que somos aquilo que não somos, porque a vida é traduzida por ações. Onde nós formos, irmãos, lembre disso, você carrega a nuvem da glória de Deus, e essa glória
glória precisa ser vista. Essa glória foi vista em outro momento que a Bíblia relata, no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai com os seus discípulos ali, chama os 3, e eles veem algo extraordinário acontecendo ali, aquela nuvem desce, aquela luminosidade acontece, os discípulos ficam impactados, porque veem Moisés e veem Elias. Senhor, vamos fazer o quê? 3 sucar, 3 tenda. Vamos fazer 3 tendas neste lugar. Eles se maravilharam porque a glória se manifestou ali. Queridos, o que Deus quer que você entenda, que a mesma nuvem de glória que se manifestou naquele lugar, é a mesma nuvem de glória que vai trazer Yeshua de volta. É a mesma nuvem que o levou e é na mesma nuvem que ele vai voltar para buscar os seus. Por isso que essa festa é de muito significado, porque ela fala do arrebatamento, e estamos a todo tempo com o nosso sucar aberto, olhando os céus, porque a qualquer tempo a nuvem vai descer e o rei vai aparecer em poder e grande glória para envolver a sua igreja, envolver os santos, e eles vão estar realmente sendo atraídos até ele, sendo levados para a sua presença. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 e 10, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar. Diga, eu estava lá. E de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Verso 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo, a sua nuvem, a sua sucar. Deus vai estender a sua nuvem sobre os santos que vão estar com ele quando estiver assentado no trono. Por isso que sucar, irmãos, nos lembra não só a restauração de Israel que vai acontecer quando Jesus for revelado ao seu povo. Ele ainda está trazendo flashes da revelação. Um ou outro judeu messiânico nós já encontramos nos nossos dias, mas haverá o dia em que essa venda sairá dos seus olhos, e a revelação do Senhor vai vir sobre eles, e essa sucar também virá esse entendimento. Porque vocês estão tanto tempo sentado olhando os céus? Eles não imaginam que eles estão esperando o Messias que eles mesmos rejeitaram, o Messias que eles mesmos não acreditaram. Virá a glória do Senhor sobre aquele povo também. Por isso que os apóstolos, eles perguntaram a Jesus: quando seria essa restauração? Atos capítulo 1, verso 16. Eles criam, irmãos, que esse tempo profetizado por Amós, da restauração de Israel, seria quando Jesus viesse. E Jesus se apresenta e ele diz: tá bom, tu está aqui, mas vai acontecer agora? Eles não estavam entendendo porquê daquilo. E aí nós vemos, vou ler esse texto de Amós, que eu estou citando ele tantas vezes, para quem não conhece. Naquele dia, levantarei a casa, a sucar, caída de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. A promessa da restauração está aqui, e quando ele fala disso, ele fala: levantarei de todas as suas ruínas, porque apesar de ser um povo próspero, um povo sábio, um povo valente, um povo corajoso, mas eles enfrentam muitas ruínas, muitas guerras, muitas perseguições, e Deus vai levantá-los de uma forma extraordinária, irmãos, como nos dias da antiguidade,
para que possuam o restante de Edom. E eu quero parar nessa palavrinha aqui, Edom, porque ela tem dois significados. Edom, ele pode ser traduzido também como o povo, o cristianismo. Ele tem duas formas de entender dentro do aramaico pela palavra pelo qual ele foi traduzida. E ele pode ser também um outro povo antigo que foi citado na palavra. Por isso que nesta festa, nas festas das nações, esse povo são representados não só pelo passado, como pelo futuro. Não só pelo que aconteceu a eles, mas pelo que o Senhor fará acontecer daqui para frente. Nós já estamos vendo os passos finais da história. Já estamos caminhando para esse dia em que o Senhor vai cumprir tudo que prometeu na sua palavra. Por isso que Zacarias 14, que é muito citado nessa festa, ele fala sobre essa restauração das nações. E essa restauração, elas subirão a Jerusalém na realidade, ano a ano, para adorar o Senhor. O Senhor, ele requer isso de nós, e isso foi desde sempre, lá quando ele instituiu as festas, que todos os anos reproduzíssemos. Nós não fazemos essa festa por fazer, não fazemos por um espetáculo de fim de ano. Não, queridos, é muito importante entender o que o texto de Zacarias 14, 16 e 17, ele diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a sua chuva. Todos os anos nós subíamos a Sião e trazia a chuva da prosperidade sobre nós. Todos os anos, depois que passamos aí, tirávamos ofertas mensais para Sião. E a bênção da prosperidade foi sobre esse trabalho de uma forma tremenda. E tem sido até hoje, graças a Deus. Como o Ellison disse, olhar ao nosso redor, ver quem somos hoje, o que temos hoje, o que nós tínhamos, muita diferença. Mas poucos conseguem enxergar essa diferença e acham que foi seu mérito, porque eu formei, porque eu passei no concurso, porque a bênção de Sião esteve sobre vocês todo o tempo. As sementes foram levadas. Muitos anos, essa igreja foi a maior oferta que chegou em Sião, na festa dos tabernáculos, lá pela Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. E Deus honrou cada semente que foi plantada, ainda que você tenha deixado R$2 na oferta de Sião, a sua semente chegou naquele lugar. E todos que abençoam aquela terra são abençoados também. Por isso que o profeta Isaías, ele compara açúcar também com a nuvem de glória na Jerusalém messiânica. O que Isaías diz no capítulo 4, versos 5 e 6? Ele diz: então, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e brilho de uma chama de fogo durante a noite, porque sobre toda a glória haverá uma rupá, que é a tenda do casamento. Haverá uma sucar para a sombra durante o dia e contra o calor, e para o abrigo e refúgio contra a tempestade e a chuva. Quando nós estamos na sucar dos tabernáculos, irmãos, é como se nós estivéssemos não apenas lembrando algo lá atrás, mas nós estamos nos alimentando da esperança do que está na frente. Nós estamos numa certeza que nós seremos abrigados, seremos cuidados, seremos resgatados de uma forma muito linda por essa nuvem que será estendida para esse reino de Yeshua, que vai nos levar para esses dias que nós temos as palavras proféticas. Por isso que sucar, tenda, nessa versão no aramaico, né, ele traz também esse significado de nuvem.
Outra coisa importante dessa festa que ela nos mostra sobre esses símbolos para a nuvem como glória de Deus. Está lá em Levítico, no verso 42:3, que eu citei. Por isso, vocês habitarão em tendas nas nuvens por 7 dias. Todos os israelitas nativos habitarão nas tendas, nas nuvens, para que as suas gerações saibam que eu fiz o povo de Israel habitar em nuvens ou tendas, quando os tirei da terra do Egito. Isso também pode trazer para nós uma aplicação muito forte, porque às vezes nós estamos muito na terra e esquecemos de olhar para os céus. Quando nós estamos na nuvem, nós estamos numa amplitude muito maior. A nossa visão de problema muda. Estar aqui, o problema parece que nos asfixia, está ao nosso redor, mas a visão de cima, ela tem uma ideia do fim daquela história, tem uma ideia de que o Senhor vai fazer passar, Ele vai soprar o vento e Ele leva aquela nuvem para onde Ele quer. Nós precisamos ser assim, irmãos, nos deixar ser guiados como essa nuvem que o vento sopra. O vento do Espírito sabe aonde Ele quer te posicionar, aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer realizar coisas através da sua vida. Por isso que o Senhor estava todo o tempo diante deles, e nesse estar diante deles, Ele se materializava na forma daquela nuvem de dia e de noite, como sombra e como luz, todo o tempo trazendo a proteção que eles precisavam naquele lugar, para que eles caminhassem com o Senhor. E a ordem para Israel na época: tem sombra de dia e tem luz à noite, porque vocês vão caminhar de dia e de noite. Isso quer dizer que eu e você precisamos aprender que devemos continuar caminhando, ainda que seja de dia, no sol quente ou de noite. Não é o caminhar físico, o caminhar na fé. Vai ter dias que o calor da pressão, dos problemas vão vir, continue caminhando. Vai vir dias em que vai vir frio, continue caminhando. Há um fogo de Deus que nos aquece. Vai vir indiferença, rejeição, abandono. O calor do Senhor nos aquece. Não esqueça, irmãos, a nuvem vai nos seguir e vai direcionar a nossa vida, não importa em que circunstâncias forem. Por isso que a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, ela estava acontecendo também nos dias de Jesus. João capítulo 7, versículo 2, diz que começava ali o dia da festa dos tabernáculos. Os discípulos pressionavam Jesus e diziam: vamos, Jesus, vamos participar, vamos chegar até lá. E Jesus: não, pode ir, fique lá, daqui a pouco eu vou. Jesus tinha uma outra experiência a viver ali. E a Bíblia diz, irmãos, que a cerimônia em Jerusalém era feita segundo uma tradição que até hoje eles repetem. Não sei se para lembrar ou porque eles fazem. Mas eles fazem essa tradição, eles cumprem essa tradição até hoje. No 7º dia, o sacerdote, ele saía do templo, lá no Monte Moriá, e ele vinha com um jarro de ouro cheio de água. E ele trazia aquele jarro dali, com água, e ia até a fonte de Siloé. E o povo vinha atrás dele, tocando as suas harpas, vinham cantando, vinham adorando o Senhor naquela trajetória até ali. E eles entravam ali por aquelas portas das águas, aquelas mesmas portas que Neemias restaurou, que cita lá no seu livro também. E eles chegavam até ali, o tanque de Siloé. E isso é muito tremendo, porque ali o sacerdote, ele pegava aquela bacia de ouro com a água da fonte de Siloé, e ele ali começava a derramar como libação ao Senhor. Quando ele fazia isso naquele lugar, era algo extraordinário, irmãos, que estava acontecendo ali, porque o povo que seguia o altar, o sacerdote, via ele dando 7 voltas naquele altar que era levantado naquele tanque de Siloé, enquanto eles cantavam o que tinha lá no Salmo 118, 25, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E eles se repetiam um cântico
com essas letras do Salmo e clamavam por água, não por uma água normal. Lembram que lá é deserto, é uma região desértica, e eles sempre queriam que o Senhor derramasse a água física, e o sacerdote derramava 7 vezes aquelas águas do tanque de Siloé, como um ato profético naquele lugar onde eles estavam ali. E aquela água, irmãos, que eles queriam, na realidade, não era a água que o sacerdote estava derramando. Havia uma sede espiritual sobre aquele povo, como aquela água de Ezequiel que ele profetizou, que ela saía do altar e corria até descer lá no Mar Morto, e onde passava trazia vida. As árvores que tinham ao redor, elas também cresciam e se frutificavam. Era essa água que ele falava, uma água viva, uma água que tinha poder de ressurreição, uma água que transformava realidades onde não era para que se tornasse. Era essas águas que eles estavam ali cantando e profetizando isso. Quando eles terminavam, eles cantavam Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a salvação, o teu rei reina. E isso era repetido como ritual todos os anos, todos os anos. O que Jesus tem a ver com isso? Isso era uma tradição do passado? Era uma tradição do passado, mas naqueles 7º dias, João diz que Jesus estava ali no monte, quando eles desceram para aquele lugar, e quando eles terminaram de fazer o sacrifício, fazer todo aquele ritual ali, e aí nós vamos entender que Jesus veio levar a Israel a compreender o que eles estavam fazendo ali, mesmo sem entendimento. Por isso que Jesus, ele se levanta ali no 7º dia, quando eles estavam derramando aquela água, e ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam clamando pela água, mas não entendia que aquela fonte já estava no meio deles. Eles não entendiam que o Senhor estava ali e disse: tem mais. Venha a mim e beba. Mas isso não é tudo, porque podia parecer que ele estava se achando, e ele é mesmo para se achar, mas Jesus estava dizendo muito mais, que quem cresce nele, ele fluiria do seu interior rios de águas vivas. Não era uma coisa localizada, ele iria liberar para todos que tivessem sede, todos que quisessem ser saciados naquela hora. E ele, por isso ele se levanta. Ele estava dizendo: deixa eu te falar, não é só essa bacia do sacerdote, não é só esse tiquinho que ele derrama, mas a fonte está disponível para todos os dias, e não só na festa de tabernáculos. Querido, você pode se alegrar em Deus nisso? Essa fonte está disponível até hoje. Por isso que nós vemos que Isaías 12, de 1 a 6, ele fala sobre isso. E qual é o contexto disso? Ele fala sobre a referência em Jesus, e ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Que Escrituras são essas que ele está se referindo? O texto diz: Deus é a minha salvação, em Deus eu confio, porque Ele é a minha força e o meu cântico, e se torna cada dia a minha salvação. Verso 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Quem crer em Jesus desta forma, do seu interior, diga: do meu interior, diga forte: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Diga aleluia. Ele não quer um tanque estancado, ele não quer nada paralisado, ele quer que essa água não sirva só para você. O sacerdote usava só para eles ali, fazia como libação. Ele disse: não, isso é muito pouco, o que eu tenho para você é infinitamente mais. Tem alguém sedento por Deus aqui?
Tem alguém sedento por essa água viva? Então comece a clamar e abra mesmo a sua voz, a sua boca e fale ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, flua do meu interior esses rios de águas vivas. Eu quero levar essa água ao sedento, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda nunca experimentaram. Eu não quero só na festa dos tabernáculos lembrar disso. Eu não quero ficar olhando o ritual dos outros. Eu quero que isso faça parte de mim todos os dias. Onde eu for, a nuvem de glória me seguindo. Aonde eu for, a graça do Senhor enchendo todo o lugar. Que palavra maravilhosa, que essa mensagem ecoe em nossos corações durante toda essa semana. Vamos conferir a nossa agenda da semana. Anote aí para não perder nenhuma das programações abençoadas da nossa igreja. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Um momento poderoso para buscar a presença de Deus logo cedo e começar o dia com fé. Quinta-feira, nós temos as células nos lares, um tempo de comunhão e crescimento espiritual, onde a palavra de Deus é compartilhada de forma íntima e pessoal. Às 19 horas, nós teremos a rede de empreendedores, um encontro para todos os que querem aprender e crescer profissionalmente, com uma visão baseada nos princípios de Deus. E no sábado, às 15 horas, é o momento das crianças, com a rede de crianças no Templo da Nova Estação. Uma programação especial para nossas crianças crescerem na fé e na alegria do Senhor. Às 19 horas, nós temos a rede de jovens no Templo Sede. Jovens se reunindo para adorar e fortalecer os laços de amizade com Cristo. Não perca! E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto. Um culto especial para a melhor idade, onde nossos queridos irmãos mais experientes têm um espaço só deles para adorar a Deus. E domingo às 8h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical no Salão Anexo, um tempo de estudo profundo da palavra, onde todos são bem-vindos para aprender mais sobre Deus. E às 10 horas, nós temos a rede de adolescentes no templo anexo da nossa igreja. Um momento para os adolescentes crescerem na fé e se conectarem com outros jovens na igreja. Às 10 e às 18 horas, nós temos o culto de celebração no Templo Sede, com cultos também nas bases da igreja, espalhada pela cidade às 18 horas. E atenção, pessoal da base do Montanhês, devido à reforma, todos os irmãos deste bairro devem frequentar a sede até o término das obras. Siga a nossa igreja nas redes sociais. Lá você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja e ainda pode compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Ajude a espalhar essa mensagem e abençoar vidas. Olá, família renovada! Você sabia que você pode assistir todas as nossas ministrações direto do seu telefone usando as redes sociais? Se você acessar renovada12.com.br, você verá toda a nossa agenda, as localizações das nossas bases na capital e nos municípios, e poderá achar a célula mais próxima de você e muito mais, inclusive nossas redes sociais. Pelo canal do YouTube, você encontra ministrações. Criatura, todo tempo aproveitar a oportunidade. Como eu vou pregar se eu não vivo? Matérias do programa. Deus tem o melhor. Quadros exclusivos. Então se inscreve e ativa as notificações.
Igreja Renovada, conectando você à Palavra de Deus em qualquer lugar. Chegamos ao final de mais um programa Deus Tem o Melhor. Lembre-se, temos reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã. Então, se perdeu algo, é só voltar. Que Deus abençoe sua semana e que você sinta a presença dele em todos os momentos. Como diz Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima semana.